Aleluias. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Tudo bem com vocês? Assim, vocês são livres para atender ou não o meu pedido, mas eu tenho que fazer isso, né, porque a igreja é muito grande. Gostaria muito que os irmãos ficassem mais próximos aqui na frente. Não faz muito sentido a igreja tão grande, nós estamos dispersos um longe do outro. Mas, como eu falei, você é livre, se você quiser também, está tudo na bênção, você está na casa do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Vou deixar esse aqui. Não, esse aqui também. Nossas Bíblias em Mateus 7, do verso 13 para frente. Mateus 7. Jesus está falando no Sermão do Monte. Já está no final do Sermão do Monte já. Nós vamos discorrer algumas coisas em específico, mas eu vou ler todo esse finalzinho que eu quero, do 13 até o 29, que é o final do capítulo. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Senhor, essa é a tua palavra. Já foi orado aqui, mas quero colocar diante de ti, Deus, tudo aquilo que nós fomos conversar hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite, muito obrigado porque o Senhor já ministrou no meu coração e continuará ministrando no meu coração, assim como também ministrará sobre meus irmãos, que a Tua palavra, Pai, seja viva e eficaz sobre nossas vidas, que possamos, Deus, sermos como uma terra boa, que venha
a germinar essa semente, essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Na verdade, eu li bastante coisas aqui, mas eu só queria me ater a alguns versículos. Mas é engraçado, eu não sei se vocês já perceberam isso, Jesus aqui está no Sermão do Monte. Ele falou um tanto de coisa no Sermão do Monte. E agora está no finalmente já, está terminando. O Sermão do Monte é do capítulo 5 ao capítulo inteiro, do capítulo 5 ao 7. E nesse capítulo 7, nessa parte que ele começa a falar, a partir do verso 13, ele, não sei se os irmãos perceberam, ele faz uso de um recurso pedagógico. Ele usa uma comparação. E várias vezes ele faz isso. Ele usa comparação entre dois opostos. Por exemplo, ele fala da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho apertado, do caminho largo. Aí depois ele vai falar sobre os frutos. Existe a árvore dá fruto bom, a árvore dá frutos maus. Depois ele fala sobre confissão de fé também, dois opostos, que um vai falar, Senhor, Senhor, por teu nome eu fiz isso, aquilo, outro. Jesus vai falar, aparta de mim, porque eu não te conheço. Depois vai ter um outro que ele vai falar assim, vem, servo bom e fiel, vem para o gozo do seu Senhor. E no final também ele vai falar sobre, o último, ele vai falar sobre os fundamentos, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e depois aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus, ele usa um recurso pedagógico aqui muito comum do judaísmo, que era a comparação entre duas situações. E eu quero me ater, na verdade, ao verso 13 e ao verso 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Eu conheço uma parte dos que estão aqui, mas talvez isso seja óbvio para nós. É muito... A gente vem aqui, nós viemos aqui em cultos todo domingo, sábado, às vezes quarta-feira, e sempre ouvimos alguma palavra de exortação, ouvimos alguma coisa que nós devemos melhorar, nós devemos nos posicionar. E muitas vezes nós ouvimos essas palavras, entendemos e falamos, nossa, isso é verdade mesmo, eu tenho que melhorar isso na minha vida. Só que muitas vezes nós não conseguimos mudar, ou nós ouvimos a mesma coisa várias vezes. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente mudar alguma coisa? Eu quero tentar conduzir um pouco a ministração, falando um pouco sobre isso. No decorrer da ministração, eu quero tentar provocar os irmãos em algo aqui. Jesus não está falando, em primeiro lugar, não está falando sobre o aspecto da salvação. Ele está falando sobre a peregrinação nossa. O caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta, nós vamos entrar, é uma porta apertada, estreita, porque apertado estreito é a porta, apertado é a porta, e estreito o caminho. E ele está falando sobre nossa peregrinação, nossa caminhada cristã aqui, nossa caminhada cristã, não sobre o aspecto de salvação. E por que isso? Porque era muito comum, principalmente com os fariseus naquela época, na época de Jesus, entender que a salvação é pelas obras. Então, Jesus não está enfatizando isso. Não, o caminho de sua vida cristã é apertado, mas é a peregrinação, não a respeito sobre a salvação. E o que quer dizer a porta estreita, né? Ela é restritiva, correto? Uma porta que é pequena, por exemplo, essa portinha aqui, talvez eu e mais um conseguimos entrar normalmente, juntos. Naquela porta ali, que é a porta mais larga, onde que o Marcos e a Rafaela e a Lili estão, talvez uns 4, 5 tem que ficar aí para fechar a porta. Por quê? É uma porta mais larga. Então, a porta estreita, ela é restritiva. A porta larga, em comparação, ela é mais convidativa, porque ela é mais confortável.
Quem aqui já pegou ônibus cheio e ônibus lotado? Quer dizer, ônibus cheio é uma coisa que ônibus lotado? Ônibus cheio e ônibus vazio. Todo mundo, né? O que é melhor, gente? É melhor pegar o ônibus cheio ou vazio? Vazio, com certeza. Meus colegas aqui, conhecedores do Pindorama aqui, sabem que o ônibus do Pindorama sempre vai lotado para o centro e sempre volta lotado. Coqueiros também. A Coqueiros acho um pouco menos. Mas o que é melhor? Por quê? O que é melhor? Aquilo que é largo, espaçoso ou o que é estreito, apertado? O que é largo, espaçoso. Por quê? Confortável. Para o nosso conforto, né? Beleza. Então, um aspecto, a diferença da porta estreita e porta larga era esse. A porta estreita, por ela ser restritiva, agora eu estou lendo para um lado mais espiritual, ela só entra aquilo que Jesus permite. Porque ela é restritiva. A porta, se ela é uma porta mais apertada, ela só vai entrar aquilo que Jesus permite. Por isso que ela é estreita e poucos entram, porque ela é apertada, ela é restritiva. E simboliza o começo da nossa jornada em Cristo. Nós entramos pela porta estreita e vamos prosseguir num caminho apertado. Já a porta larga é um caminho mais, por ser maior, é um caminho mais fácil, um caminho mais convidativo. É como se fosse uma porta qualquer. Eu dou o exemplo da porta porque, exemplificando, fica mais fácil. Em uma porta pequena, você não consegue entrar com muitas sacolas, com tanto de mala nas mãos, porque você não vai ter como. Você vai entrar com uma geladeira dentro de um apartamento. Você não consegue entrar fácil, porque as portas são apertadas, tem que virar, tem que tombar a geladeira. Se fosse uma porta larga, seria muito mais fácil. Você não precisa virar, tombar a geladeira, é só você entrar, porque a porta é larga. A porta larga, ela permite você entrar com o que você quiser. Entendem? Estou levando para o lado espiritual agora. A porta apertada já não. A porta apertada é só aquilo que Jesus permite. Ok? Beleza, estamos caminhando. Na verdade, a porta estreita e porta larga, essa comparação que Jesus faz, é muito mais para ver se nós de fato somos cristãos. Não, como eu falei antes, não para ver se nós somos, a salvação é pelas obras ou não, mas se de fato nós somos cristãos, nós praticamos aquilo que Jesus nos direcionou. Por quê? Porque o caminho estreito e o caminho apertado e a porta estreita só permite entrar e caminhar aquilo que Jesus permite, porque é estreito, não há espaço para as nossas vontades. E a porta estreita, nós só podemos entrar e caminhar no caminho apertado se nós abandonarmos todas as nossas pretensões. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre a porta estreita, caminho largo, porque todos nós já ouvimos isso. Todos nós já conhecemos essa passagem. Eu não quero ser repetitivo nisso, mas eu quero falar, na verdade, sobre um tipo de pecado. E nisso eu quero relacionar com a porta estreita, com o caminho apertado, e a porta larga e o caminho maior. E que pecado é esse? O pecado da preguiça. Só que é engraçado porque esse pecado, ele não é tão famoso no nosso meio. Por exemplo, eu não sei se os irmãos conhecem algum irmão que ficou em banco por ser preguiçoso. Você conhece algum Marquinhos? O irmão ficou preguiçoso? Nós temos, a gente até brinca com isso muitas vezes. Por quê? Não, o rapaz ali é preguiçoso. A gente leva muitas vezes até na gozação. A gente não leva tão a sério, por exemplo, com um irmão que comete um adultério, por exemplo. Ou com um irmão que está roubando alguma coisa. Nós dimensionamos o pecado do adultério e do roubo, por exemplo, do furto, muito maior do que a preguiça.
Só que eu quero trazer aos irmãos algo bem sério hoje, e por que nós devemos não ser preguiçosos. Apesar de que muitas vezes nós gostamos da preguiça. Quem aqui não gosta? Eu particularmente, num exemplo pessoal meu, eu gosto depois do almoço de dormir. Eu gosto, meu corpo pede depois do almoço de sábado e domingo de dormir. Eu preciso, meu corpo pede. Aí eu vou o quê? Eu cedo à vontade do meu corpo. Não, vamos descansar lá, Rafael. Vai, dorme um pouquinho, descansa lá. E a preguiça, por quê? Nós buscamos o conforto, né? Só que eu quero trazer uma definição de preguiça, que é o seguinte: é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Eu quero deixar aqui bem claro, tenta uma preguiça, aquela preguiça de moleza, você não querer fazer nada, aquela preguiça que você tem de, não, eu só quero ficar sentado aqui, tempo ocioso, mas também essa definição de preguiça, como resistência ao esforço e ao sacrifício. A gente vê algo que vai nos levar a um certo esforço, nós falamos que não quero. Mas por que eu estou tentando falar isso? Muitas vezes o preguiçoso, ele não é tão rejeitado, como eu falei, a gente até brinca com ele. Só que a vida é difícil, não é? A vida é difícil. Ou todos aqui acham a vida fácil. É difícil. Temos que trabalhar, temos que correr atrás de algumas coisas, nós temos que sacrificar muitas vezes por algo. E a vida difícil, ela seria esse caminho estreito, esse caminho apertado, essa porta estreita. E a vida fácil, que leva a porta larga e o caminho largo, ela, como fala no texto, nos leva à perdição, à morte. E isso que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. Não, o caminho estreito vai te levar à vida e o caminho largo vai te levar à morte, à perdição. Mas, sendo prático agora, Gênesis 4, eu quero tentar exemplificar para os irmãos isso. Gênesis 4, agora de fato eu vou tentar entrar na mensagem. Na verdade, já estava na mensagem, mas eu tinha que fazer um contexto antes aqui do que eu queria falar. Gênesis 4, nós vamos falar sobre Caim e Abel. A partir do verso 3, deixa eu ver. 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-se o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas, Rafael, você está falando de preguiça? O que tem a ver preguiça com Caim e Abel aqui, a oferta? E eu quero tentar relacionar esses dois temas com Caim e Abel aqui. E para isso eu preciso até tentar... Não notei aqui onde é que estava essa passagem. Mas beleza. É engraçado que os dois apresentam uma oferta ao Senhor. Correto? O que Caim apresentou ao Senhor? Caim apresentou, como fala no verso 3, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto, uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. O que Caim faz aqui? Caim pega algo que estava ali, por exemplo, Caim lavrador lá, ele está
Vamos supor que Caim tinha um pé de maçã, e ele foi lá, tem uma maçã no chão aqui, pronto, vou levar para o meu senhor, minha maçã. Ele viu uma maçã caída no chão lá, ele pegou uma oferta e levou para o Senhor. É mais ou menos isso que o texto fala. Caim, do fruto da terra, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta. Ele deu uma oferta ao Senhor. É como se, por exemplo, você... O Edgar, aqui, meu amigo Edgar, assim, estou vindo para o culto lá, vou cantar uma canção para o Senhor. Vou fazer uma oração para o Senhor. Uma oração, uma oferta, é algo qualquer. Uma oferta qualquer. Uma. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Abel, por sua vez tem conotação de contrariedade. Abel, porventura, Abel, entretanto, Abel, porém, Abel, contudo, trouxe das primícias. Como se fosse, por exemplo, Abel teria subido no pé de maçã, teria pegado a maçã mais bonita, a maior maçã, e levado para o Senhor. Há uma grande diferença nisso, correto? Conseguem perceber a diferença da entrega do fruto? Abel, é como se Abel tivesse se esforçado, pegado das primícias, né? Subido no pé de maçã, pegado a melhor maçã, pegado o melhor fruto, mais bonito, e levado ao Senhor. Caim não, não, caiu aqui no chão, pronto, vou levar para o Senhor. Conseguem perceber a diferença? Uma diferença de oferta ao Senhor. Caim, uma oferta, Abel, primícias. E tem a contrariedade de um para o outro. E a resposta de Deus é justamente isso. A resposta é diferente de Deus para uma e para outra. Com Abel, Jesus fala assim: aceite sua oferta. Ok. Com Caim, o que ele faz? Não. O que ele fala com Caim? Ao passo, verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí Caim ira. Só que é engraçado porque ambas as ações do Senhor são ações de amor. Conseguem perceber? Por quê? Quando Abel traz uma oferta excelente para o Senhor se agrada dele e fala assim: meu filho querido, muito obrigado pela oferta, é isso mesmo. Só que quando Caim traz algo simples demais ao Senhor, algo qualquer ao Senhor, a resposta negativa do Senhor também é uma oferta de amor. Sabe por quê? Porque quando nós passamos a mão em algum pecado ou algo que nos afasta do Senhor, nós não estamos agindo com amor com aquela pessoa. Se Deus simplesmente tivesse passado a mão na cabeça de Caim e falasse assim: Caim, beleza sua oferta, obrigado, viu? Ele estaria passando a mão em algo porco, uma oferta porca de Caim. Então, as duas manifestações do Senhor são manifestações de amor. E o verso 7 fala o seguinte, Jesus falando com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu quero aqui trazer essa definição aqui de um livro chamado A Preguiça, Francisco Fauns. Fala assim: a preguiça é aquilo que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. A preguiça é aquilo que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Por que eu estou falando isso? Se eu perguntar para os irmãos aqui qual o sinônimo de preguiça, o que vocês iam falar? Moleza, ocioso, ociosa, algo nesse sentido, aquela pessoa que não faz nada. A pessoa não faz nada, então ela é preguiçosa. Só que, por exemplo, Caim, ele faz alguma coisa.
Correto? O que Caim fez? Caim dá uma oferta ao Senhor. Então Caim faz alguma coisa. Só que ele faz algo qualquer. E a preguiça, ela não é simplesmente não fazer, mas fazer algo qualquer ao Senhor também é preguiça. Ou fazer algo que se torna fácil, o caminho mais fácil, como Caim foi, também se torna preguiça. O que eu quero levar os irmãos a entender essa noite, mudar o conceito de preguiça na mente dos irmãos. Preguiça não é somente não fazer, mas é fazer o mais fácil. O fazer o mais fácil também é uma preguiça. E isso, Jesus fala assim que se procederes bem, não é, Deus fala assim isso, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, quer dizer, só querer o mais fácil, eis que o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, daquele que é preguiçoso e escolhe sempre o mais fácil, o pecado já está à porta. E o pecado vem por meio dessa ação de preguiça da pessoa. Aqui eu vou dar alguns exemplos, como a parábola dos talentos. Quem lembra a parábola dos talentos lá? Muito bem, Mark. Deus vai contando ela que o Senhor dá diferente quantidade de talentos para a pessoa, e aí 10 para um, 5 para outro, 1 para o outro, e aí o de 10 multiplicou os talentos, o de 5 multiplicou os talentos, e o 1, por ser mais fácil, ele manter aquilo ali, não se esforçar para multiplicar, o Senhor repreende aquela pessoa, aquele indivíduo. E aí, eu queria perguntar aos irmãos, e o que te move? É aquilo que é mais fácil ou aquilo que é correto, aquilo que é certo? Deus fala o seguinte, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então nós temos que escolher aquilo que é mais fácil ou aquilo que é certo. Às vezes trabalhamos demais para ser... Às vezes nós trabalhamos demais, por exemplo, nosso trabalho secular, nosso trabalho profissional. Às vezes trabalhamos demais dentro da igreja e falamos assim, não, eu ajudo na juventude, eu faço parte do louvor, eu faço parte da mídia, eu faço parte daquilo outro. Estamos fazendo. Caim também fez. Só que fez algo porco para o Senhor. Fez algo fácil para o Senhor. Então, muitas vezes, o você irá ajudar em vários departamentos da igreja, ou você trabalhar no seu trabalho profissional por tantas horas, você se acha, não, preguiçoso. Não, que preguiçoso. Eu fico 10 horas no meu computador trabalhando. Eu faço isso, aquilo outro na minha empresa. Todo mundo que precisa eu ajudo. Mas se para você o trabalho não é um peso, é algo fácil, não quer dizer nada. Sabe, muitas vezes nós trabalhamos demais, ficamos muito tempo fora de casa, nosso trabalho secular, ou muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ajudando em alguma coisa, para fugir de algo difícil, por exemplo, nossa casa. Às vezes você tem uma dificuldade na sua família e você quer fugir disso, você fica muito tempo na igreja. Você fica muito tempo no seu trabalho. Às vezes o trabalho é algo fácil para você e você deixa de lado outros aspectos, por exemplo, o seu devocional. Ah, não, mas então o meu devocional é muito bom, eu tenho tempo no devocional, mas às vezes para você a sua dificuldade é uma atividade física. Não, mas não, a atividade física eu faço todos os dias, isso eu tenho facilidade para fazer. Não, para você, isso não seria preguiça. Para você a preguiça seria algo que te tirasse, que não fosse fácil de fazer, que tirasse da zona de conforto. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar?
E por que eu estou falando isso? Também, por que eu estou falando isso? Existe um inimigo muito grande da preguiça que chama o tá bom. Tá bom. Por quê? Porque nós aceitamos o mais fácil, muitas vezes, quando falamos tá bom. Quer ver um exemplo? Não só o mais fácil, né? Mas aceitamos, não, tá bom isso mesmo. Se eu quiser melhorar, vou ter que me esforçar muito, vai demorar tempo. Só quer ver como o tá bom é prejudicial? Nossos amigos aqui, Edgar, Gabriela, estão comemorando 10 anos de casados, daqui a pouco. E aí a Gabriela, eles vão sair, a Gabriela se veste lá, se arruma toda, pergunta para o Edgar: "Ô amor, como é que eu tô?" O que o Edgar fala? Tá bom. Seria o ideal? De forma alguma. Mas porque ele fala, tá bom, não, nós estamos atrasados já, tá bom. Ou então no seu trabalho você está fazendo algo lá, te pediram para fazer um relatório muito grande, um relatório específico para o seu setor, e aí você vê lá, te passaram um relatório e você fala assim, tá bom, né? Não vou mexer nisso não, porque se for mexer mais eu vou ter mais trabalho. Não, tá bom. Aí o perigo nosso é de nos tornarmos pessoas tá bom. Não, o Edgar, tá bom, boa pessoa, vem na igreja, domingo ele vem, no sábado vem também, lê a Bíblia mais ou menos durante a semana, tá bom. Nos tornamos pessoas, tá bom, não, tá bom, né? Fazer o quê, né? Aconteceu. Dormi demais, trabalhei muito semana, tá bom. É a vida, né? Fazer o quê? Tá bom. O perigo de nos tornarmos pessoas, tá bom. Por que o tá bom? Porque nós comparamos com alguma coisa. Não, o Edgar, por exemplo, ele tá bom porque nós não estamos comparando ele com um homem que bate uma mulher. Não, o Edgar é uma pessoa boa, ele não bate na Gabriela. Então tá bom. Não, beleza, o Marquinhos não xinga a Rafaela, não fala palavrão com ela, então tá bom. Nós nos comparamos com coisas muito medíocres. Mas quer ver que há uma falha nisso? Só para os irmãos perceberem, Mateus 5, 48, olha com que Jesus nos compara no Sermão do Monte. Mateus 5, 48. Ele está falando sobre a lei do amor, amar o Senhor teu Deus, amar os irmãos. E no final ele fala isso, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se nós formos compararmos com isso, nós nunca aceitaremos o pessoas tá bom. Porque o pessoas tá bom não serviria para isso, para nos compararmos com seja como perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Mas nós nos comparamos com outras pessoas. E o intuito aqui de semana não é a gente alcançar a perfeição igual ao Senhor. Porque nessa era nós não seremos perfeitos como Ele. Mas em prosseguirmos em perfeição até nos tornarmos imperfeitos. Só quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele e aí sim tornaremos perfeitos. Mas essa caminhada de nos tornarmos. E se nós somos... É até complicado nos compararmos, porque o Senhor é o Senhor, como foi cantado aqui, é o Todo-Poderoso, é o grande Senhor, nossas vidas, e nós servimos a Ele. E o propósito da nossa vida é não parar de crescer até encontrar Ele.
Então nós não podemos ser simplesmente pessoas, tá bom, mas em querer avançar, em buscar ao Senhor até nos tornarmos parecidos com Ele. Só que nós aceitamos ser pessoas que se contentam com futilidades, pessoas que eu já toco aqui na igreja, eu já ministro no louvor aqui, eu já faço isso, não preciso de fazer outra coisa, não, tá bom, somos pessoas, tá bom. Só que para nós vencermos essa dificuldade, essa preguiça, existem duas situações. E eu aqui já estou perto de finalizar já. Nós só vamos conseguir vencer a questão da preguiça se mudarmos nossa forma de vermos a vida. E dois aspectos. O primeiro é que nós não estamos aqui simplesmente para aproveitar a vida. Nós não estamos aqui simplesmente para, eu vou desfrutar, eu quero ter um conforto na minha casa, eu quero viver tranquilo, sem pressão nenhuma, sem problema, eu quero ter tranquilidade, eu quero conforto. Mas essa não é a vida que o Senhor nos chamou. Essa vida de conforto, simplesmente, não quero problema nenhum, não quero mexer com isso, me dá trabalho, é a vida de alguém preguiçoso, porque ele opta por algo mais fácil. Só que nós não fomos chamados para vivermos, para aproveitarmos a vida. Afinal, ou então, como diz o velho ditado, Hakuna Matata, é lindo viver, quer dizer, sem problemas, assinado Satanás. O cristão não foi chamado para viver uma vida de aproveitamento. O cristão não foi chamado para viver uma vida de, só quero aproveitar minha vida e pronto. Hakuna Matata, sem problemas. Nós não fomos chamados para isso. E sabe como eu percebo muito isso? Quem é que trabalha para alguém? Tem alguns que são empregados próprios também, mas trabalha para alguém. Agora, quem que trabalha para alguém chato, muitas vezes, não está sendo gravado não, viu gente? Vou dar o exemplo do chefe de trabalho, mas tem outros exemplos que eu vou dar também. Sabe aquela mensagem do seu chefe, aquele áudio que ele manda de 3 minutos, que você demora a visualizar no WhatsApp, demora a responder, por quê? Você pensa, nossa, meu chefe mandou mensagem, nossa, 3 minutos, não, vou ouvir não, depois eu ouço, não estou trabalhando, depois eu ouço. Ou então aquela tia, aquele parente chato pra caramba, aquele cunhado, aquela cunhada, que manda aquele áudio de 5 minutos para te contar um caso. O que você faz? Não vou ouvir não, depois eu ouço. Por quê? É o espírito do Hakuna Matata. Porque você não quer problemas. Você quer, isso vai me trazer problema, eu quero aproveitar. Não quero isso. Mas nós não fomos chamados para uma vida de aproveitar a vida, mas sim para... E aí, o segundo tópico. A vida não foi feita para você aproveitar ela, mas para você cumprir uma missão. Repetindo, você não foi feito, a sua vida não foi estabelecida pelo Senhor simplesmente para o Hakuna Matata, para você aproveitar a vida, sem problemas algum, mas sim para cumprir uma missão. Aleluia. Só que muitas vezes nós não queremos cumprir a missão, ou não sabemos a missão. Abra com a Bíblia vou dar 2 exemplos aqui, nós já estamos chegando nos finalmente, mas eu quero dar alguns exemplos aqui da missão. Mateus 16, 21 ao 28. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Percebe que Jesus estava falando da missão dele. Era a missão de Jesus. E que Pedro, um dos discípulos, fala: não, Senhor, você não tem, isso não é missão não. Porque o Espírito do aproveitar a vida. Vamos lá. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te aconsentirá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Parênteses. O aproveitar a vida é só o pensamento dos homens. Para o Senhor existe uma missão. Se você é um cristão, existe uma missão para você. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a missão nossa aí, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns dos que há aqui que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Percebem claramente que há uma missão para o cristão. Negue sua cruz e me siga. E eu vou voltar, e a cada um vai ser atribuído o galardão a cada um. Mateus 27, 38. E foram crucificados, nós estamos na crucificação, e nós vamos ler alguns versículos aqui. Após ser crucificados, está assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis os santuários, em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Para essa era, a visão de filho de Deus dessa era, da mente poluída do homem, é o quê? Não, você é filho de Deus, você não deve passar por isso. Não, Senhor, você não vai fazer isso não, você é o prometido de Israel, você... Pedro repreendendo Jesus. Só qual que era a missão de Jesus? De vir a essa terra, carregar na cruz os seus pecados, morrer por seus pecados e ao terceiro dia ressuscitar. Havia uma missão para o Senhor. Enquanto essa era não suporta o haver uma cruz, o Jesus crucificado falava assim: não, se tu és filho de Deus, desça da cruz. Não conseguem perceber que a missão de Jesus estava na cruz. Assim também como a nossa missão, também há uma cruz para ser carregada. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz. Mas você vai falar assim comigo: não, mas Rafael, mas... eu estou falando isso, pessoal, mas é algo simples no nosso dia a dia. Às vezes, o você ir atrás de uma pessoa é você sair do fácil, da preguiça. Você ir atrás de uma pessoa e falar algo com ela, algo que você já disse várias vezes, e falar de novo com ela. Repetir algo com essa pessoa. Falar que você é importante para mim, eu quero caminhar junto com você, mesmo você já tendo feito isso várias vezes. Ou então você procurar se doar por alguém, você também está saindo dessa facilidade que a preguiça nos traz e indo para a missão que o Senhor nos chama. Mas você vai falar assim: não, Rafael, mas... não, vou mandar mensagem para o fulano de novo. Não, já mandei tantas vezes, não gosto disso não. Não, eu tenho que ir lá na frente falar. Não, eu tenho que
testemunhar alguma coisa? Não, não quero isso não gosto disso. Mas aprenda alguma coisa. Essa mensagem, essa palavra, não gosto disso. Não, aqui não tem criança. É de uma criança. Aqui nós somos adultos já. Adultos não tem isso, adultos faz porque tem que ser feito. Você não pode escolher aquilo, não gosto disso, eu não gosto dessa pessoa, não vou mandar mensagem para ela. Não, faz. Por quê? Porque há uma missão a ser cumprida. Há uma missão, e essa missão, ela vai te tirar da zona de conforto. Essa missão vai te tirar daquilo que é fácil para você. E eu não vou dar muitos exemplos aqui, mas Atos 4:20, e já estou encerrando. Atos 4:20. Nós vamos ler o 20, 29 e 31. Os discípulos de Jesus, após fazerem alguns milagres, são interrogados pelas autoridades daquela época. E é o que eles falam: pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos, que vimos e ouvimos. Agora, Senhor, depois eles começam a orar e vem essa frase: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças das pessoas contra eles, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu todo o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que eu quero falar com os irmãos à noite, resumindo a mensagem para os irmãos: quando nós fazemos aquilo que é mais fácil, nós somos preguiçosos diante de Deus, como Caim foi. E como Deus falou a Caim, que o pecado já estava à porta e cabia a ele fazer o que é certo e ser aceito. O fazer o certo e ser aceito é cumprir a missão que o Senhor nos deu. E essa missão, ela vai nos tirar da facilidade da nossa vida, da zona de conforto. E sim, nos levar para um nível de intimidade maior com o Senhor. Quantos entenderam aqui a mensagem? Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Feche seus olhos. Toda vez que eu leio esse Atos 4:29, eu fico admirado com a coragem dos apóstolos. Eles tinham acabado de apanhar, de sofrer perseguições, e a oração deles era o quê? Não, Senhor, está vendo as ameaças feitas contra nós? Então pedimos que o Senhor nos dê coragem para anunciar a palavra. Sabe, eles estão sofrendo perseguições, sofrendo acusações, sofrendo dificuldades. Eles estão pedindo: Senhor, nos dê ombros mais largos para carregar o peso da cruz. Nos dê ombros mais fortes para carregarmos, para suportarmos o peso. Nos dê ombros mais fortes para ajudar o meu irmão. Pode continuar com os olhos fechados, pessoal. 2 Timóteo também vai falar o seguinte: quando Paulo, na sua última carta, antes de morrer, provavelmente a última carta antes de morrer, ele fala assim com Timóteo: ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, pessoal, o que eu estou querendo trazer para nós essa noite é que a facilidade, a comodidade, o conforto não faz parte da vida do cristão. Nós não ouvimos nenhum glória a Deus por isso. Mas traz à memória a última vez que você foi na rua e ministrou a palavra para alguém. A última vez que você entrou na casa de alguém e falou de Jesus para essa pessoa. A última vez que você estava no seu trabalho, na roda do seu trabalho ali, em vez de rir da piadinha do seu colega, você falou de Jesus, do amor dele para ele.
ou na sua escola, na sua faculdade, onde você estava na rodinha lá de conversas, às vezes até rindo de uma piada de duplo sentido, maldosa, e você não tenha falado do amor de Jesus para eles. O viver com Cristo, a exposição ao Evangelho, deve tirar a facilidade, o conforto da nossa vida. Os discípulos não tinham conforto. Jesus não prometeu a vida de conforto. Quando ele falou que ele ia sofrer, Pedro tentou repreender ele. Ele chamou Pedro de Satanás. Conforto, o espírito de Hakuna Matata não faz parte do cristão, da vida do cristão. Mas sim, o amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com tudo que você é, e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a grande missão do cristão. E você fala assim, não, mas Rafael, mas eu não faço isso, mas eu me comporto bem, eu não falo palavrão, eu posto uma foto bonitinha no Instagram, eu faço um stories bonito no Instagram, tá bom, porque você está se comparando com as pessoas do mundo. Porque nós lemos aqui em Mateus 5,48 que Jesus, no Sermão do Monte, ele amplia o nosso espelho, nossa comparação com alguém, pedindo para nós sede perfeitos como o Pai, assim como o Pai é perfeito, o Pai no céu é perfeito. E aí você fala assim, não, mas Rafael, eu me comporto bem e tal, mas a sua boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Sabe, se você não fala de Jesus no seu trabalho, se não fala na sua casa, se você não fala na sua roda de amigos, algo está errado. Às vezes você está igual Caim, dando o mais fácil ao Senhor, ou qualquer coisa ao Senhor.